como ela poderia ficar com uma solução técnica. Canteiros generosos, trazer a questão da vegetação de novo. E outra questão, um mito, né? Povo na rua combate a violência. Por quê? Porque os melhores olhos são a vigilância da população. O delinquente, ele se sente intimidado quando ele é vigiado. E num local de conforto ambiental, as pessoas são convidadas a participar, a conviver, a usufruir desse espaço. Então, quando a gente ocupa esse espaço de uma maneira adequada, de uma maneira com civilidade, a própria delinquência ela é repelida. E é uma argumentação exatamente contrária aos que defendem que árvore traz violência. Muito pelo contrário, se você tem uma arborização distribuída ao longo da cidade, você vai garantir nas cidades de interior, antigamente, se colocava as cadeiras em frente da sombra das árvores e se ficava lá. Por que as cidades atuais perderam isso? Porque hoje não é mais confortável se ficar numa região árida, inóspita, que é quente, que é poluída. Trazendo a questão da arborização novamente, a gente colheria esses frutos. Uma região que era extremamente arborizada de Campinas, que é a Avenida Barão de Itapura, ocupada pelo sistema de redes, pelo comércio, pelos letreiros, né? Com uma extrema poluição visual, e quando você passa em horários de calor também é uma área insuportável. Como ela pode ser transformada? Com a questão da acessibilidade universal, então cadeirantes que possam ter uma calçada, um passeio público que comporte a sua passagem, ciclovias, né, trabalhadas ao longo da cidade, questão do rebaixamento da iluminação pública, de maneira a priorizar a questão da iluminação, respeitando a copa das árvores e a iluminação também do calçamento. Isso é um modelo. E o principal, gente na rua, que é isso que a gente espera com um projeto bem sucedido de arborização. As gestões públicas, elas trabalham para o seu cidadão correspondente. Então, uma gestão eficiente, ela traz esses elementos para o seu eleitor, para o seu cidadão. Campinas já foi referência. Em arborização hoje, a referência nacional mais em voga, mais citada, parabenizada pela forma que ela é conduzida é Maringá, no Paraná. Uma cidade que conseguiu introduzir o elemento verde de maneira a priorizar a questão da acessibilidade de pedestres, de carros, do asfalto sempre coberto e de maneira a trazer a máxima contribuição da arborização. Esse exemplo prova, mais uma vez, para nós que nós temos condições de reverter a nossa situação atual. E que a questão da arborização bem trabalhada, né, com essa população, com esses multiplicadores munidos, né, do conhecimento, a gente só tem a se beneficiar. Uma imagem do bairro Cambuí, numa área com bastante arborização. Nós não queremos impedir o progresso, muito pelo contrário, né, que ele venha acompanhado da preocupação ambiental. Campinas vivenciou há pouco tempo um grande desastre, né, que foi a formação de cratera numa rua. Isso mostra claramente a questão de despreocupação de procedimentos técnicos, de princípios de precaução, de capacidade de suporte, da capacidade ambiental do meio. Se não, mais do que o acidente, né, o problema, serve de um grande alerta para a mudança de rumos. E isso que a gente está trazendo, né, está tentando explicar, compartilhar com vocês, né, essa experiência, é uma busca de reversão desse quadro. Fica o agradecimento, né, aos financiadores do estudo, né, a CAPES, ao CNPq, Galeria Croqui, Movimento Resgate Cambuí, a inúmeros colaboradores como o Instituto Jequitibá, Sociedade Civil dos Amigos do Bairro Cambuí, PROESP, Centro de Memória da Unicamp, Felipe Lila Gomes, o engenheiro agrônomo, meu amigo Carlos Alberto Gomes Henriques, João Marcos Fantinati
aos meus mestres, doutora Ana Maria Helena Pereira Lima, doutor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, ao Museu da Imagem do Som, à Câmara Municipal de Campinas, e também um agradecimento à Municipalidade de São Paulo, que me permitiu estar aqui, né, ministrando essa palestra em um dia de trabalho. Né? Eu sou lotado na Secretaria do Verde, né, e estou lá há 4 anos. Joia, então eu vou devolver a palavra ao Miriam, né, com agradecimento aí pela atenção e pela presença de todos. Muito obrigado, Zé Hamilton. Nós estamos sendo brindados a cada palestra com verdadeiras aulas, né? Aulas de cidadania, aulas de meio ambiente, enfim, né? Zé, eu vou pedir a permissão dos senhores agora para a Célia colocar para nós no ar. Você falou agora da cratera no fim da sua palestra. Acho que tem uma matéria bem interessante que nós vamos poder. Eu gostaria de aproveitar e abrir a palavra para os senhores que estão nos assistindo, nos acompanhando, para nós poder promover aqui um pequeno debate enquanto a gente vai se organizando aqui. Aquele que quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, nós vamos fazendo as inscrições e a gente vai trocando ideia, que eu acho que é um momento bom para a gente conversar com o engenheiro Zé Hamilton quanto a essa questão da arborização em Campinas, né? Ele citou bastante a participação da sociedade, do poder público. Acho que isso vai nos encaminhando para saídas, né? Qual é a saída para a questão da arborização em Campinas? Né? A sociedade e a municipalidade, os órgãos públicos, é que vão ter que achar esse caminho. Aquele que quiser falar... Daniel, vou te pedir uma gentileza para nós... Não, é bom que nós que está gravando, aí você vai... Deixa eu perguntar como é que liga. Por gentileza, você fala o seu nome e se pertence a alguma instituição para nós podermos acompanhar. Bom, boa tarde. Meu nome é Cléo, eu sou assistente social e estou representando uma instituição, uma entidade sem fins lucrativos. E a Guardinha, a EDA, Associação de Educação do Homem de Amanhã. Como assistente social, eu não consigo deslocar todos os assuntos do social mesmo, né? Então, qual é a minha pergunta? Pode ser assim, é uma pergunta que já vem há muito tempo na minha cabeça, mas como a gente não tem muito tempo de ficar ligada em relação ao meio ambiente, e eu queria estar sabendo se isso é possível. Qual a probabilidade de se fazer um movimento de arborização numa região mais carente, né, claro, mas com árvores frutíferas? Isso é possível? Dentro do conhecimento técnico, nós evitamos arborizar com espécies de frutificação. Por quê? Uma das consequências, né, do uso dessas espécies, se não é recolhido os frutos, se gera uma possibilidade potencial de alimento, né, disponível para roedores. E, por exemplo, em áreas carentes é mais fácil também ter um número grande de roedores. Então se evita, não que seja impossível, porque há países que se utilizam de espécies, por exemplo, a Argentina tem cidades que usam espécies de citros para arborização. Só que na época de frutificação, a municipalidade recolhe esses frutos e até chega a distribuir também para os munícipes. Então, aqui no Brasil, é muito delicado se trabalhar com essa questão. Nada impede também que sejam criados bolsões de frutas nessas regiões, mas em praças, em áreas que sejam compatíveis a isso. Mas em termos de uma arborização técnica, uma arborização urbana de calçada, se evita, primeiro pela queda, óbvia, dos frutos, né? E pela consequência também com roedores, com outras pragas urbanas. Que eles passam a se multiplicar, dispor de um alimento também de fácil disponibilidade, e eles passam a se reproduzir de maneira mais intensa. Mas nada impede que também o poder público possa fazer um projeto isso, abrangendo, inclusive, essa questão de manutenção, de limpeza e tudo mais. Como você tocou, né?
plano técnico, ele é um plano, ele é um planejamento, ele tem todo um embasamento, uma solidez que garante a continuidade dele. Só que um plano ele não pode ser abandonado. Então ele tem objetivo, né, ele tem fundamentação, que garante a necessidade daquele local. Por exemplo, se é uma região que realmente necessita, né, de uso de uma espécie frutífera, por exemplo, que ele garanta que seja utilizado adequadamente, que não haja vandalismo. Como que se faz isso? O objetivo da palestra, por exemplo, foi trazer a população só vai ter condições também munida do conhecimento técnico. Não colher o fruto antes do tempo, não depredar a árvore. Então, dentro de um plano técnico, o plano ele já trabalha com todas essas questões. Tem que ter um trabalho educativo também, sim, com certeza. antecipado. Obrigada.